Olá pessoal, bem-vindo a RH Benefícios. Hoje nós vamos abordar o tema de saúde suplementar, contar um pouquinho do histórico do cenário da saúde suplementar no país e falar um pouquinho do que nós esperamos para esse segmento. Em 2014 nós tivemos o ápice do número de beneficiários na saúde suplementar, chegando um pouquinho mais de 50 milhões de brasileiros. Todos nós sabemos da crise que nós passamos e ainda temos um pouquinho dela, e isso também afetou esse mercado. Para vocês terem uma ideia, em 2016 caiu para 47,6 milhões de brasileiros. Em 2017 nós fechamos com uma queda de 0,9%, alcançando 47,1%. E em 2018, por enquanto, nós temos um crescimento de 0,2%, totalizando 47,2 milhões de brasileiros em planos suplementares. Com relação às cifras, em 2016 nós tivemos 178 bilhões de reais envolvidos nesse segmento, ou seja, é o que todas as operadoras faturaram. Em 2017 nós chegamos a 196 bilhões. Mas aí você fala, Daniel, como é que cresce tanto o número de receitas, sendo que não cresce o número de beneficiários? Isso acontece principalmente pelos valores de reajuste, que nós temos um dos fatores é o VSMH, que é a variação dos custos médicos hospitalares. Para vocês terem uma ideia, em 2011 nós tínhamos 11% de reajuste só desse índice na média de mercado. E esse ano nós chegamos na média das operadoras com reajuste de 17%. Então é por isso que o valor cresceu tanto das receitas das operadoras se você comparar o ano passado com esse ano. As operadoras, por sua vez, nem todas têm lucro com essa operação, porque a sinistralidade aumentou muito e diminuiu o número de beneficiários. Então o que acontece? Caindo os beneficiários, os sinistros aumentam, então nós temos uma proporção inversa. Está diminuindo o número de pessoas dentro das apólices e aumentando o sinistro. Então a margem das operadoras não são tão altas, né? Nem todas as operadoras lucram, tem uma lucratividade grande. Em média nós temos aí um lucro de 3% no mercado. Obviamente, cada operadora tem a sua margem. Daniel, por que aumentou muito o número do VCMH também? Um dos fatores é esse mesmo, porque você diminui o número da população na saúde suplementar e você aumenta a sinistralidade, porque a operadora diminui a diluição do risco. Um outro ponto importante que faz com que o VCMH aumente é a ampliação do rol da ANS, porque a cada 2 anos nós sabemos que a ANS amplia o rol de cobertura para esses produtos. E também as novas tecnologias, que também fazem com que as pessoas tenham acesso a um material, a uma forma de procedimento, mas elas são mais caras no mercado. A notícia boa que a gente queria comentar é que nós tivemos uma mudança entre uma operadora e um hospital. Mas antes disso, a gente vai explicar para vocês como é que funciona o sistema da saúde suplementar. Nós temos o cenário do hospital versus a operadora. São as empresas que gerem esse benefício, a operadora disponibiliza o produto, as pessoas contratam e o hospital tem o credenciamento para poder receber os beneficiários. Essa condição é chamada conta médica aberta. Nada mais é que um cartão de crédito para o beneficiário ir lá e gastar sem limite. Obviamente que se a conta não fechar, o sinistro vai ser alto e as empresas vão ter que ter um reajuste. Esse modelo de conta médica aberta, ele é um problema, porque faz com que ninguém consiga ter noção das despesas. As operadoras se preocupam pelo fato de que é muito difícil de ter 100% de controle de todos esses gastos. Então, o que esperarmos do futuro com essa situação que nós vimos? Primeiramente, a gente entende que os hospitais particulares eles têm que diminuir os custos deles para as pessoas, a sociedade ter acesso às soluções deles. Um outro ponto é que 60% do espaço desses hospitais não são utilizados, então tem que ter uma forma de melhorar essa situação para as pessoas terem mais atendimento. E tem muita máquina ociosa, então diferente do SUS, que está precário, seria interessante que essas máquinas tivessem um maior aproveitamento. Lá na Índia, foi implantado há um tempo atrás a condição médica.
Então vamos recapitular. Aqui no Brasil eu já havia comentado que é condição médica aberta. Então a pessoa que vai fazer uma cirurgia não sabe quanto que vai ter este custo para o plano de saúde, porque vai depender da quantidade de honorário médico, vai depender de quantos dias ele vai ficar dentro do hospital internado. Então tem muitas variáveis para chegar ao custo, né? Inclusive o material. Na condição médica, aqui na Índia está fazendo muito sucesso, não importa o tempo que a pessoa vai ficar internada, não importa quanto tempo profissional, ou seja, um médico vai ter que atender, e nem a quantidade de materiais. É um preço fechado. Então, um exemplo que eu vou passar para vocês. Uma cirurgia cardíaca na condição médica na Índia é de $3.000. Se fosse nos Estados Unidos, que tem um modelo também de conta médica aberta, seria em média $150.000. Então, olha a diferença. Com isso, a operadora tem ideia de quanto que ela vai ter um gasto. As empresas vão ter também condições de ter uma ideia de reajuste, e os hospitais também vão ficar, eles ficam mais satisfeitos, porque eles têm esses valores que são pré-determinados nessa tabela na condição médica que foi feito na Índia. Foi feita uma análise da média de gastos para cada procedimento e chegaram cada um ao seu valor. Um outro exemplo na Índia, a catarata, quando você vai fazer a cirurgia lá, é $200. Nos Estados Unidos a gente chega a $4.000 e no Brasil a R$3.000. Então olha a diferença que nós temos aí de gasto dentro de um procedimento e que a gente não tem limite considerando a condição médica aberta. A notícia boa é que em outubro um hospital aqui de São Paulo fechou uma parceria com a operadora de saúde e eles implementaram a condição médica. Então, a gente acredita que seja o primeiro caso no país. Isso é uma ótima notícia, que todas as operadoras sigam essa tendência, não só dessa primeira operadora que fez essa parceria com o hospital, para que a gente tenha uma vida mais saudável em todos os sentidos, tanto financeiro como acesso à qualidade de vida para todos. Gente, obrigado por nos assistir a RH Benefícios. Sigam a gente, dê uma curtida e tudo de bom.